Antes de começarmos a orar, pare por um instante. Não siga no automático. Não carregue este dia do mesmo jeito que carregou os anteriores. Há manhãs em que o céu está aberto de forma diferente, e esta é uma delas. A maioria das pessoas acorda reagindo ao relógio, às preocupações, às mensagens, às pressões. Mas Davi acordava decidindo. Antes que o dia falasse com ele, ele falava com Deus. Antes que as batalhas surgissem, ele já estava alinhado com o céu. Davi entendeu algo que muitos ignoram. A vitória não começa no campo de batalha, começa no primeiro momento da manhã. Antes de enfrentar gigantes, ele se colocava diante de Deus. Antes de empunhar a espada, levantava a voz. Antes de tomar decisões que mudariam destinos, ele entregava o coração ao Senhor. Por isso ele declarou: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Salmos 5, versículo 3. Isso não era um ritual ocasional, era um estilo de vida. Davi sabia que, se Deus não o guiasse logo cedo, o dia tentaria conduzi-lo para lugares onde ele nunca deveria estar. Hoje, você não está aqui por acaso. Esta oração não é apenas um momento, é um alinhamento. E se você permitir, ela pode redefinir o ritmo de todo o seu dia. Davi entendeu isso como poucos. Ele não buscava a Deus só quando a batalha aparecia. Ele buscava a Deus antes da batalha. A Bíblia revela esse segredo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5, versículo 3. Davi sabia que se Deus não conduzisse o início do dia, o próprio dia tentaria conduzi-lo para lugares errados. Reações precipitadas, palavras ditas no impulso, decisões guiadas pelo medo. E há outro clamor que mostra a essência desse homem. A minha alma tem sede de ti. Salmo 63, versículo 1. Não era um ritual automático, era dependência real. Era fome de presença. Era um coração que dizia: sem o Senhor eu até posso caminhar, mas não caminho no rumo certo. Então agora nós fazemos essa mesma escolha: não viver no piloto automático, não começar o dia dominado pela ansiedade, não começar reagindo às pressões, começar ouvindo o céu. Davi não apenas começava o dia com Deus, ele permanecia conectado ao longo do dia. Esse é um detalhe que muitos ignoram. Buscar a Deus pela manhã não era um evento isolado, era o ponto de partida de um ritmo espiritual contínuo. Antes de agir, antes de responder, antes de decidir, Davi consultava o Senhor. A Escritura revela esse padrão com clareza. Davi consultou o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Ele não agia por impulso, não supunha, não se deixava levar pela pressão do momento. Ele esperava até que o céu falasse. Por isso, seus passos eram protegidos, seus caminhos alinhados e suas decisões carregadas de sabedoria. Existe uma prática simples, mas poderosa, que podemos aprender com Davi: a pausa sagrada. Um pequeno intervalo entre o impulso e a ação. Um instante em que o coração sussurra: Senhor, guia-me agora. Esses poucos segundos mudam tudo. Eles evitam palavras que ferem, escolhas precipitadas e batalhas desnecessárias. Eles preservam o destino. Quantas vezes reagimos rápido demais? Quantas vezes falamos antes de ouvir? Davi nos ensina que esperar não é fraqueza, é dependência santa. Quando você cria espaço para Deus falar, você se protege de si mesmo e das armadilhas invisíveis do dia. Hoje, decida caminhar nesse ritmo. Não corra à frente de Deus. Não negocie com a pressa. Escolha ouvir antes de agir. Quando Davi esperava, não era porque ele estava inseguro, era porque ele confiava. Esperar em Deus não é paralisia, é alinhamento. Há uma diferença profunda entre atrasar por medo e pausar por dependência. Davi pausava porque sabia que a voz do Senhor clareia caminhos que a pressa confunde. Por isso, a palavra afirma:
Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 37, versículo 23. Confirmados não porque o homem é perfeito, mas porque escolheu submeter o passo antes de dá-lo. Davi entendeu que decisões espiritualmente corretas nem sempre são as mais rápidas, mas são as que produzem paz duradoura. Quantas vezes o coração quer correr enquanto Deus quer orientar? Quantas vezes a emoção grita, mas o espírito sussurra? A maturidade espiritual nasce quando aprendemos a honrar o sussurro. Davi viveu assim, consultou no campo, na caverna, no palácio. Ele não separou Deus das áreas práticas da vida, levou o Senhor para dentro delas. Hoje, o convite é esse: levar Deus para dentro das suas decisões comuns. Conversas simples, respostas difíceis, escolhas silenciosas. Que cada passo seja precedido por essa pergunta honesta: Pai, este é o caminho? Quando você pergunta, o céu responde, às vezes com direção clara, às vezes com paz para esperar. Há um segredo ainda mais profundo no coração de Davi. Ele não confiava apenas na própria força espiritual. Ele sabia que, mesmo ungido, mesmo escolhido, ainda precisava ser quebrantado, corrigido e realinhado diante de Deus. Por isso, Davi não fugia do exame do Senhor. Ele o convidava. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, versículo 23. Essa não é a oração de quem tem medo da verdade. É o clamor de quem deseja viver limpo por dentro. Davi entendia que a maior batalha não era externa, mas interna. Antes de vencer gigantes fora, ele permitia que Deus tratasse sombras dentro. Hoje, muitos querem direção sem purificação, vitória sem arrependimento, clareza sem transformação. Mas o caminho de Davi nos ensina que Deus guia com mais precisão quem se deixa moldar com mais profundidade. Quando o coração é ajustado, as decisões fluem com paz. Então, nesta manhã, fazemos a mesma entrega. Senhor, examina-me sem condenação, mas com verdade. Mostra o que precisa ser curado, revela o que precisa ser solto, remove o que pesa e restaura o que foi ferido, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Porque quando Deus limpa o coração, Ele também fortalece a direção. O arrependimento não nos afasta, ele nos aproxima. E quanto mais perto estamos, mais sensível fica a nossa escuta. Depois que Davi se deixava sondar, purificar e alinhar, algo poderoso acontecia. Ele recebia força para permanecer. Não uma força barulhenta ou impulsiva, mas uma força estável, silenciosa e resistente. A força que sustenta quando ninguém está aplaudindo. A força que permanece quando a promessa ainda não se cumpriu. Davi viveu longos períodos entre a unção e o trono. Houve cavernas antes do palácio, perseguições antes da honra, silêncio antes do reconhecimento. E foi nesse intervalo que sua fé foi amadurecida. Ele aprendeu que esperar em Deus não é perder tempo, é ser preparado no tempo certo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Salmos 40, versículo 1. Essa espera não era passiva, era uma espera ativa, cheia de confiança. Davi adorava enquanto esperava. Ele obedecia enquanto aguardava. Ele não abandonava Deus só porque o processo estava difícil. Hoje muitos desistem exatamente nesse ponto. Quando o caminho parece longo demais e as respostas parecem lentas demais. Mas Deus está formando algo em você enquanto você espera. O atraso aparente não é abandono, é preparação. Nesta manhã, recebemos a força que vem do alto. Força para não desistir. Força para continuar sendo fiel, mesmo quando é cansativo. Força para confiar quando a lógica não explica. Força para permanecer inteiro enquanto Deus trabalha nos bastidores. Enquanto Davi aprendia a esperar, Deus também o ensinava a governar o interior. Antes de confiar a ele um reino, o Senhor formou um coração.
Porque quem não aprende a liderar a si mesmo não está pronto para liderar nada além das próprias emoções. Davi sentia medo, tristeza, frustração e até indignação, mas ele não era governado por essas emoções. Ele as levava à presença de Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmos 42, versículo 11. Ele conversava com a própria alma, realinhava pensamentos e submetia sentimentos à verdade. Essa é uma chave espiritual profunda. Não negar o que sentimos, mas não permitir que isso nos conduza. Emoções são sinais, não guias. Quando assumem o volante, decisões se tornam reativas, palavras se tornam precipitadas e relacionamentos se ferem. Hoje, o Espírito Santo nos chama a esse mesmo lugar de maturidade, a não agir no calor do momento, a não decidir quando o coração está agitado, a criar, como Davi, um espaço entre o impulso e a ação, um espaço de oração, um espaço de escuta, um espaço onde Deus governa. Peça ao Senhor, nesta manhã, domínio próprio, clareza e sensibilidade espiritual. Que você saiba pausar, que saiba respirar, que saiba ouvir antes de responder. Porque muitas batalhas são vencidas não pela força, mas pela sabedoria de não reagir. Chegamos ao fim desta oração, como Davi terminava muitos de seus cânticos, entregando tudo a Deus e permanecendo em paz. Depois de buscar direção, ser purificado, receber força e aprender a governar o interior, Davi descansava. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque Deus estava presente. Ele sabia que o Senhor não guia apenas grandes decisões, mas também os passos simples, as conversas comuns e os momentos invisíveis do dia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Essa não é uma frase poética, é uma postura de vida. Quem confia no pastor caminha sem pressa, sem pânico e sem solidão. Hoje você não entra neste dia como vítima das circunstâncias, mas como filho conduzido pelo Pai. Seus passos estão sendo ordenados, sua mente está sendo guardada, seu coração está sendo fortalecido. Mesmo que desafios surjam, você não caminhará sozinho. A presença que guiou Davi nos vales, nas cavernas e no trono é a mesma que caminha com você agora. Leve consigo a prática simples e poderosa: pausar, ouvir e confiar. Antes de falar, pause. Antes de decidir, pergunte. Antes de reagir, respire. Esses pequenos altares ao longo do dia mantêm seu coração alinhado com o céu. E quando o cansaço vier, lembre-se, Deus não se cansa de guiar. Que este dia seja vivido com intenção, sabedoria e comunhão constante. Que a paz governe suas escolhas e que a voz do Senhor seja a referência mais alta. Caminhe com confiança. O pastor vai à frente. Se esta oração selou algo novo em você, escreva nos comentários: Senhor, guia-me hoje. Que a graça e a paz do Senhor conduzam cada passo do seu dia. Amém.